Vamos iniciar agora a aula 2, parte B, análise de balanço das empresas. O objetivo dessa aula é demonstrar a contabilidade como uma ferramenta imprescindível na análise e controle das informações econômico e financeira das empresas. Esse tipo de análise traz informações que são imprescindíveis na tomada de decisão para você investidor acionista ou empreendedor, para o gerente de banco na concessão de crédito, para o administrador da empresa, diretor da empresa, gerente financeiro, todas essas pessoas ligadas na área de finanças, e economia, para que possa ter base de informações para a tomada de decisões. Informações essas, por exemplo, como qual o grau de endividamento da empresa, qual a participação do capital próprio investido no total dos ativos, qual a capacidade de pagamento a curto prazo, chamado circulante, o seu capital circulante, qual a capacidade de pagamento a curto e longo prazo, entre outras informações e índices. Com o uso desses índices, esses percentuais, é possível comparar com informações ao longo do tempo da sua própria empresa. Se essa empresa ela está caminhando, trazendo uma performance administrativa, econômica melhor ou pior em determinados índices, seja ele para endividamento, seja ele para capacidade de pagamento ou patrimônio líquido, é possível também comparar esses índices com outros setores da economia ou setores até mesmo dos seus concorrentes, comparando para se identificar se a questão é macroeconômica, que está influenciando em relação às atividades da sua empresa, ou se a questão é na gestão administrativa. Por que outras empresas do mesmo segmento têm melhores resultados do que a minha? Então são números e parâmetros e percentuais que conseguem identificar se a questão é administrativa, por uma gestão que precisa ser melhorada, ou se a questão ela é econômica no momento, nesse tipo de setor da economia. Ok? Vamos lá? Análise de balanço das empresas. Análise na forma vertical e horizontal de balanço. Qual a importância da análise do balanço? Primeiramente, interpretar a situação econômica e financeira de uma empresa. Se ela tem uma situação econômica estável, positiva, crescente, ou se há, por exemplo, insolvência, incapacidade de pagamentos de suas dívidas. Segundo, identificar os principais pontos fortes e fracos da empresa. Quais pontos ela demonstra em seu balanço ao longo do tempo, em que está trazendo melhores resultados e outros dos quais ela tem maiores dificuldades. No terceiro ponto, identificar essa eficiência da empresa em gerenciar, utilizar ou administrar os seus ativos investidos. Métodos de análise comparativa. Podemos comparar com a própria empresa num período trimestral, de um trimestre com outro trimestre, ou do seu próprio ano. Resultados dos anos anteriores, comparando com os anos atuais. Setores de atuação das empresas. Por setores é possível identificar quais setores em determinado momento estão mais favoráveis com relação à economia e outros setores dos quais estão menos favoráveis, dependendo da economia no momento em que faz a análise desse balanço. Comparativo de balanços patrimoniais com concorrentes e também com demais setores da economia. Análise vertical. Ele identifica um percentual de cada conta, demonstrando a sua real importância num conjunto, seja ele no ativo ou no passivo. A análise vertical baseia-se em valores percentuais de cada conta, dentro do ativo ou do passivo. Exemplo de análise vertical do ativo. Nesse caso aqui, temos o conjunto das contas do ativo, onde o total desse ativo, no exemplo de R$100.000, representa 100%. E na análise de forma vertical, identificamos que o circulante, que compreende o disponível 10%, clientes 20%, estoque 15%,
Na soma disso, 45% representa o nosso ativo no circulante. No não circulante, nós temos 12% de recebíveis a longo prazo e a diferença de 30, 20, 30, 43% com investimentos imobilizados. Então, só no permanente, 43%. O não circulante, 43 mais 12, 55% é o não circulante dos ativos dessa empresa e 45% representa o circulante na análise vertical. Exemplo de análise vertical do balanço, demonstrando cada ano sendo realizada a sua análise. Por exemplo, no ano 1, o ano mais antigo, e aqui um ano mais atual, o ano 3. No ano 1, o ativo total, você vai verificar aqui que todos eles têm 100%, porque a análise vertical independente de cada um deles. Nesse exemplo aqui do ano 1, nós temos 62% do total do ativo representa o circulante. De disponível liquidez imediata, recurso em dinheiro, 5,8%. Estoques, 26%. Então, isso consegue identificar cada conta. A receber, nós temos 6% de clientes das vendas a prazo, outros. Clientes a receber a longo prazo, por exemplo, temos 7,7%. E no permanente, 30%. Identifique-se que nesse ano 1, por exemplo, 30% é os investimentos do ativo em 30%. Se verificar o ano 2 dentro dele, tem 27% do total do ativo em permanente. E no ano 3, 31%. Então, identifica as variações. Essa análise de um ano com o outro seria uma análise denominada horizontal. Numa próxima tela veremos isso. Ainda continuando aqui, verifica-se no passivo circulante as contas a pagar, os endividamentos a curto prazo até 12 meses, 15% praticamente é do ano 1. No ano 2, teve um aumento considerável, foi para 49% é o passivo circulante em relação ao ativo. Metade do ativo da empresa é em dívida a curto prazo. E no terceiro ano, praticamente o mesmo número. As dívidas a longo prazo no primeiro ano representavam 47%. Nessa análise vertical, 100% passivo e também 100% ativo. Dos 100% do passivo, nós temos 47% das dívidas a longo prazo. No segundo ano, houve uma redução, 17% das dívidas a longo prazo, e no terceiro, maior ainda essa redução. Então, observa-se nesse exemplo hipotético dessa empresa que as dívidas a curto prazo houve um aumento e as dívidas a longo prazo houve uma redução, como se a empresa tivesse reduzido essas dívidas a longo prazo a cada ano em relação às dívidas a curto prazo. O patrimônio líquido, a riqueza líquida, no primeiro ano, nós temos 37%. No segundo ano, 33%, reduziu a riqueza líquida. Porém, no terceiro ano, houve um aumento da riqueza líquida, quase batendo 40%. Observa-se que nesse exercício que a gente acabou de fazer, identificando os percentuais de cada conta de ativo e passivo, em nenhum momento mencionamos valores. Os valores aqui, como vocês podem ver, é os percentuais que representam. Como que é feita essa conta? Você pega o total do passivo, tá certo? E divide com cada conta que tem aqui. Exemplo, 478.320 dividido por 72.021 vai dar um resultado de 0,15 vezes 100, 15%. Essa é a sistemática e a forma matemática de identificar esses percentuais. Ok? A gente vai fazer um exercício prático daqui a pouco. Próxima tela. Análise horizontal. A análise horizontal ela vai tomar por base 2 ou mais exercícios, ou seja, anos sociais, para verificar a evolução ou redução, que seria a involução de seus componentes. A construção dos percentuais para elaboração da análise horizontal se usa a técnica dos números índices, em que no primeiro ano todos os valores são considerados iguais a 100, ou seja, 100%. Em comparação aos próximos anos, identifica-se um aumento, evolução, ou uma redução percentual em evolução.
A evolução de cada conta mostra os caminhos trilhados pela empresa e as possíveis tendências. Então, o comparativo de cada conta na análise horizontal, de um ano para outro ano, identifica-se em que tendência essa empresa está tomando em relação ao seu ativo ou obrigações passivas. Modelo de análise horizontal do balanço patrimonial. Então, utilizamos o mesmo modelo visto anteriormente na análise vertical do balanço. Aqui nós temos os mesmos números do ano 1, 2 e ano 3. Observe que o ano mais antigo é o ano 1. Todas as contas do ativo 100%, todas as contas do passivo 100%, porque agora a análise é de forma horizontal. Então, o comparativo de ano 1 para ano 2, verifica-se que de 100% passou para 193%. Ou seja, este valor aqui, ele representa 193,9% deste valor aqui. O aumento entre esse a esse, você retira esse 100 aqui. Então, o aumento foi de, o aumento foi de 93,9%, que é o aumento desse valor para esse valor. Em relação do ano 1 para o ano 3, veja que o valor de 478 mil passou para 1.151.000. Qual foi o aumento percentual? De 100% passou para 240%, ou seja, aumentou 2,4 vezes em relação a esse valor. Aumento líquido de 140%. O valor praticamente dobrou e aumentou um pouco mais de 40%. Aqui no ano 2, o valor praticamente dobrou, com esse aumento de 93%. Ok? Continuando aqui. No circulante. O que nós temos aqui no circulante? O ativo circulante, no ano 1, representa sempre 100%. Por ano 2, esse ativo dobrou. Para o ano 3, 2,5 vezes ele aumentou. Então, ou seja, aumentou esse ativo circulante. E se a gente comparar com o passivo circulante, como que fica essa questão? O endividamento a curto prazo aumentou muito mais a proporção do que os recursos que tínhamos a curto prazo também. Aqui dobrou, porém aqui 6 vezes é maior essa dívida a curto prazo. E para o segundo ano, terceiro ano, 7,8 vezes maior a dívida. Veja que tinha 72 mil, passou para 565 mil, ou seja, 7,8 vezes maior. Então essa empresa está tendo uma evolução de um endividamento a curto prazo altíssimo, em comparação aos recursos a curto prazo capazes de pagar isso, ou seja, não são capazes de pagar esse endividamento. Percebe-se que o valor aqui, ou percentualmente falando, 2,5 não é capaz de cobrir 7,8. Dívidas a longo prazo. Perceba-se que, dito aí lá no exercício anterior, na análise vertical, percebeu-se que a dívida a longo prazo reduziu. Vamos ver se é isso mesmo. Se 100% é a dívida a longo prazo no ano 1, para o ano 2 caiu para 71%. Ou seja, reduziu praticamente 30%, a diferença de 70 para 100. Para o ano 3, de 100, decaiu para 57,8. Então, esses são sinais positivos, que a dívida a longo prazo, ela houve uma redução. Aqui uma redução de praticamente 43, 42% em relação ao primeiro ano ao último ano. Como fica a questão do patrimônio líquido? O patrimônio líquido, no ano 1, 100%. No ano 2, aumentou-se 72%, ou seja, 1,7 vezes. E no ano 3, aumentou-se 2,5 vezes. Então, o patrimônio líquido em relação ao ano 1, houve um crescimento. Aí, modelo de análise horizontal. Resultado da análise vertical e horizontal. Se analisados de forma conjunta, quais são os resultados? Vamos identificar ou mostrar a estrutura de ativo, passivo e patrimônio líquido, como suas evoluções e modificações, como visto anteriormente. Avalia-se também o crescimento do patrimônio líquido, comparativamente ao crescimento da dívida total. Comparar o crescimento do ativo circulante com relação também ao passivo circulante, se isso aumentou ou reduziu o capital circulante líquido, que é o que nós vamos estudar daqui a pouco. Identificar sinais também de estabilidade e segurança. A empresa está estável? Ela tem capacidade econômica para pagar suas dívidas? Ou ela está entrando num estado de insegurança econômica, de risco empresarial em situações de previsão de insolvência?
Essa palavra insolvência significa que a empresa não pode solver, pagar suas dívidas. Vamos aos índices. Índices de liquidez. Esses índices demonstram a capacidade de converter em dinheiro um determinado recurso para tornar-se disponível. Liquidez corrente, que é dentro do circulante, com essa liquidez dentro de 12 meses. É a divisão do ativo circulante pelo passivo circulante. Encontra-se um determinado número que, multiplicado por 100, você encontra o percentual. Liquidez de forma seca, a corrente, porém de forma seca. O que nós consideramos nesse índice? O ativo circulante menos os estoques. Então, retire-se o estoque, porque é um bem do qual, para tornar-se líquido, ele precisa ser vendido. E além de vendido, tem um tempo para se receber, existe inadimplência do recebimento. Então, para encontrar uma liquidez de forma da qual se desconsidera o estoque, chamamos de liquidez seca, que é o ativo circulante menos estoques dividido pelo passivo circulante. Liquidez imediata, com a capacidade de pagamento imediata das dívidas a curto prazo. É o valor do disponível, caixa, banco, aplicações, dividido pelo passivo circulante. Liquidez total ou geral, com a capacidade de pagamento dos recursos a curto e longo prazo, somando-se ativo circulante com o ativo realizável a longo prazo, dividido pelo endividamento geral, que é o passivo circulante, mais passivo exigível a longo prazo. Encontramos capacidade de liquidar a nível geral. E essa última tela, nós temos aqui, eu separei alguns índices também, alguns índices importantes. É óbvio que existe uma infinidade de índices que podem ser criados, ok? E aqui nesse momento estou mostrando para vocês aí alguns índices dos principais para ter uma avaliação do patrimônio das empresas. Índice do endividamento geral é a soma do passivo circulante com o passivo a longo prazo, toda a sua dívida, dividido pelos seus recursos do ativo total. Quanto representa esses endividamentos, né, curto e longo prazo, em relação ao ativo. O resultado que der na conta multiplica por 100, você vai encontrar um percentual. Índice de capital próprio. Quanto é o seu capital próprio em relação ao ativo? É o total do patrimônio líquido dividido pelo ativo. E qual a imobilização do ativo? Qual o grau de imobilização do ativo? Ou seja, qual o percentual? É o ativo permanente dividido pelo total do ativo. Quanto representa em percentual o ativo permanente, que geralmente imobilizado é uma das maiores contas, né? Imobilizado, investimentos e intangível. Esse ativo permanente, quanto que ele representa do total do ativo. A partir daí você identifica quanto é de recurso, não digamos assim parado, mas sim permanente, capaz de gerar resultados ou aumento desse ativo. É isso aí. Como vimos agora há pouco, a análise de balanço através de índices, percentuais de liquidez, endividamento, de capital, a análise vertical e horizontal das informações do balanço patrimonial. Com esses conhecimentos, agora nós vamos fazer um exercício prático com empresas que estão no mercado. Melhor ainda, com empresas que estão na Bolsa de Valores. Vamos lá? Nessa aula prática, nós vamos buscar aqui informações de balanço patrimonial de algumas empresas. O melhor site de busca para encontrar essas informações de forma pública é na Bolsa de Valores do Brasil, www.b3.com.br. Falando um pouquinho mais da história da Bolsa de Valores no Brasil, lá em 1890, iniciou a Bovespa, a Bolsa de Valores de São Paulo. Em 1917, surgiu a BMEF, que é a Bolsa de Mercadorias e Futuros. Aí houve uma fusão da BMF e Bovespa em 2008, onde se unificou essa Bolsa de Valores. E agora em 2017, mais recente, houve a unificação de todas as bolsas do Brasil, incluindo até mesmo a Bolsa de Valores do Rio de Janeiro. Então ficou nesse formato aí B3, denominado Brasil Bolsa Balcão. Ainda assim, o indicador, para identificar os índices,
ainda continua com a denominação Ibovespa. Em termos mundiais, é reconhecido como Ibovespa, a Bolsa de Valores do Brasil. Então, nesse site aqui, nós encontramos todas as empresas aí, né, de capital aberto que estão na Bolsa de Valores. Nós vamos nesse acesso rápido. O objetivo aqui dessa aula, para esse exercício, não é tratar a respeito de Bolsa de Valores, e sim de balanço patrimonial, como ferramenta que a gente vai buscar essas empresas para fazer uma análise. Bem, empresas listadas no acesso rápido. Dessas empresas listadas, vocês podem perceber aqui que nós temos todas as empresas de A a Z, inclusive números, numérica, né, que inicia com o número de 0 a 9. Pode buscar por letras ou mesmo por setor de atuação. Vamos nesse caso aqui, setor de atuação, e encontramos aqui setor, subsetor e segmento. Exemplo, no setor de bens industriais, nós temos subsetor de comércio, construção, engenharia, máquinas e equipamentos, material de transporte ou serviço de transporte. E assim por diante. Comunicações, consumo. O consumo é a parte aqui de hotelaria, vem a parte de viagem e lazer, consumo não cíclico, financeiro, materiais básicos e assim por diante, saúde, tecnologia da informação, de todas as empresas que estão listadas aqui na Bolsa de Valores B3. Vamos pegar um exemplo, tá? É uma empresa de transporte aéreo. Empresa de transporte aéreo. Quantas empresas de transporte aéreo nós temos aqui? Azul, Companhia Azul e a Companhia Gol. A exemplo da companhia, vou pegar a primeira aqui, ó. Azul SA. Logo na primeira tela, nós vemos aqui a página principal. Na página principal tem os dados da companhia, informações da companhia, o código da ação na Bolsa de Valores, CNPJ da empresa, site da empresa e aqui a cotação atual dela. Como podemos perceber, mostra os últimos 10 meses de cotação, a cotação atual a 13,94, atual de maio, tá? Maio de 2020. Diante desse cenário aí da pandemia Covid-19, novo coronavírus, obviamente houve um impacto na economia, principalmente no setor aéreo, aí, na Companhia Azul, com uma queda aqui na desvalorização das ações por conta de redução na venda de assentos, redução no faturamento, entre outros fatores dos quais levam à desvalorização da ação. Se quiser ver com mais detalhes, pode clicar aqui, ó, no símbolo da ação e vocês podem analisar por períodos maiores, tá? Tem toda uma régua aqui mostrando o histórico da ação. Você pode identificar nos últimos 6 meses as informações desse gráfico. Perceba aqui, ó, a ação já chegou a bater a 61,34 e atualmente aí com 13,94 o valor da ação. Se buscar aqui do último ano ou dos últimos 5 anos, né, a ação desse período, você pode identificar aqui nesse gráfico todas essas informações da valorização e a atual desvalorização dessa ação, uma queda abrupta. Bom, então esse é o objetivo nosso. Vamos lá. Aqui, depois da página principal, nós vamos exatamente nessa aba aqui, relatórios estruturados, onde estão as demonstrações financeiras. Aqui mostra os últimos períodos, ou pede a última demonstração publicada ou dos anos anteriores. Vamos manter aqui no último, onde já fica automaticamente. E o primeiro item aqui mostra a última publicação, que foi no terceiro trimestre de 2009, corrigindo, 2019. Esse terceiro trimestre de 2019, ele representa dia 30/9 de 2019. A próxima publicação seria para 31 de dezembro de 2019, que é o quarto trimestre, tá? E aí, a próxima, mais atual, seria 31 de março de 2020, onde demonstraria esse reflexo, né, dessa queda, esse impacto econômico nessa companhia. Vocês vão clicar aqui, ó. Estou demonstrando essa aula como exemplo, pois na sequência nós teremos exercícios. Eu vou mencionar algumas empresas e vocês vão fazer o mesmo exercício que a gente está fazendo aqui, ok? Então, abrir uma outra tela aqui ao clicar.
na informação do período, tem aqui demonstrações financeiras consolidadas, mantém essa aba consolidados, porque são todas as empresas que envolvem o grupo dessa ação. E aqui nessa aba, qual tipo de demonstração financeira que você quer. Ele já fica automático na demonstração do resultado. Essa aula nós teremos mais para frente. Então, nesse momento, na nossa videoaula 2, iremos identificar o balanço patrimonial, parte ativo e passivo. Então, você vai clicar aqui no ativo. Ele vai mostrar aí o ativo, mostrando o último publicado, 30/9/2019, e o fechamento do ano anterior imediatamente, 31 de dezembro de 2018. O total do ativo vem logo aqui em cima e assim por diante. Se observar aqui, está padronizado essa demonstração do ativo, onde o código 1 é ativo, 1.01 ativo circulante, 1.02 ativo não circulante, subdividido em 10201 ativo realizável a longo prazo, 10202, mais aqui embaixo. Nós temos aqui, ó, investimentos, 10203 imobilizado e 10204 intangível. Então, o ativo permanente está dentro desse último grupo aqui, ok? Logo após o realizável a longo prazo, subdividido aí nas outras contas. Observem também as informações a respeito deste valor aqui, ó. Balanço patrimonial, aqui nós estamos no ativo, valores em reais vezes 1000. Então, desse número aqui, acrescenta 3 zeros. Por exemplo, está 18.608.000. Se acrescentar 3 zeros, nós temos 18.608.677.000 reais. Aí, desprezar nos demais casos aqui daqui por diante. O que nós vamos fazer agora para utilizar esse balanço em nosso exercício? Então, seleciona com o mouse, daqui até lá embaixo, todas as contas desse ativo, você copia, abre o Excel e cola essas informações. Vamos colar aqui, cola as informações, seleciona essas colunas, formata essas colunas. Aqui os números, quando vem a cópia e a cola das informações lá, daquele relatório da B3, vocês podem observar que tem um espaço aqui, ó. Então esse espaço aqui acaba deixando uma formatação em texto, que não reconhece como número. Então a dica é a seguinte: seleciona as colunas dos números, vai em substituir, coloca um espaço aqui, ó, no localizar, substituir por nada e substituir tudo. Lembrando só apenas duas colunas. Substituiu, ok, fecha, não substitui as outras demais colunas, tá? Já está em formato numérico. Se a gente selecionar aqui, ele já reconhece a soma. Feito isso, vai fazer a mesma coisa para o passivo. Buscando as informações do passivo, selecionamos nessa aba aqui, balanço patrimonial passivo. Ele vai carregar as informações, carregou as informações do passivo, vai selecionar também esse período todo aí do passivo, copiar esse passivo e colar lá para nossa planilha no Excel. Eu já colei aqui, tá certo? Passivo logo abaixo, todas as informações, formatei inclusive os espaços aqui nas colunas dos valores. Lembrando que esses valores representam vezes R$1.000 o que consta aqui. A partir daí, selecionei todas as contas das quais nós vamos desenvolver o exercício da aula que foi passada. Que exercício é esse? Fazer a análise dos índices, índice de liquidez, índice de avaliação de capital, endividamento, inclusive horizontal análise. Aqui, grifado em amarelo, temos as contas do total do ativo que eu utilizei, os dois períodos, aqui 2018 e aqui 2019, o ativo circulante, grifei essas duas contas aqui, 1.0101, 1.0102, que é o disponível, caixa equivalente de caixa, somando-se com as aplicações financeiras, nós temos o disponível. Outras contas mais grifadas, os estoques, 1.0104, é padrão essa numeração, 1.02 o ativo não circulante, e o que compõe o não circulante é o realizável a longo prazo, vamos utilizar 1.0201, e o ativo permanente. O ativo permanente é essas três contas aqui, não tem um subtotal do permanente.
1.0202 investimentos, 1.0203 imobilizado e 1.0204 intangível, que compõem o ativo permanente. No passivo total, o circulante 2.01, 2.02 o passivo não circulante e por último 2.03 o patrimônio líquido. Dessas informações aqui, das quais grifei, são suficientes para que possamos desenvolver os índices econômicos e financeiros. Essa nova aba aqui, já deixei pronto, o quê? As informações, tanto do ativo quanto do passivo, onde nós temos aqui as contas selecionadas. Então, os códigos delas e as contas aqui, ativo e passivo. Então, por favor, tomem nota desses códigos aqui para que vocês possam desenvolver um exercício logo após essa aula. Teremos exercícios aí práticos de uma outra empresa das quais vou passar essa informação. Então, anota esses códigos aqui para que vocês possam fazer o mesmo exercício. Então, demonstrando nesse daqui, nós temos o período 30/9/19 e 31/12/18 anterior. Puxei as informações simplesmente de lá e trouxe elas para cá. Para o desenvolvimento dos índices, elaborei aqui uma planilha demonstrando os índices de liquidez, alguns de endividamento, capital e mobilização, alguns de análise vertical e outros de análise horizontal. E verificaremos também qual o significado desses percentuais. Coloquei uma observação aqui para lembrar de mencionar que o passivo exigível a longo prazo é igual ao passivo não circulante, pois não tem esse código da conta lá. Então aqui é o passivo não circulante, só tem essa subconta exigível a longo prazo, tá bom? Então no primeiro índice aqui, ó, liquidez corrente. A conta que se faz é o ativo circulante dividido pelo passivo circulante. Então se eu observar aqui nessa fórmula, selecionei o ativo circulante de 4 bilhões e 55 milhões, dividido pela dívida a curto prazo de 6 bilhões. Que percentual deu esse? Após essa divisão, seleciono a formatação aqui, percentual. 67% foi o resultado da conta. O que isso significa? Que o nosso ativo circulante, que é os bens e direitos a receber até 12 meses, no valor de 4 bilhões e 55 milhões, ele cobre apenas 67% da dívida de 6 bilhões a pagar a curto prazo. O ideal de todos esses índices aqui é que ele seja acima de 1, ou seja, acima de 100%. Então, se ele cobre 67%, vai faltar um déficit financeiro aí de 67 para 100, estamos falando de 33% em déficit a curto prazo. E como foi isso no período anterior, lá no trimestre 31 de dezembro de 2018? Também tinha um déficit financeiro, a capacidade de pagamento era 68%. Um segundo índice, liquidez seca, onde é o mesmo cálculo acima, descontando os estoques do ativo circulante, dividido pelo passivo circulante. Então, na conta aqui, olha lá, ativo circulante menos os estoques, na fórmula aqui composta, veja que eu coloquei entre parênteses, ok? Para separar aqui a questão da divisão, da subtração. Então, os 4 bilhões e 55 milhões menos 263 milhões dividido pelos 6 bilhões. A capacidade de pagamento diminuiu, reduziu mais ainda, inclusive aqui em 2018 comparado ao ano anterior. Liquidez imediata do disponível dividido pelo passivo circulante. Qual a conta que foi desenvolvida? Pegamos o disponível, está dentro do grupo do ativo circulante, em diversas contas, selecionamos apenas essas duas. Disponível a soma do caixa e aplicações, veja bem na fórmula soma, e divide pelo passivo circulante. Aí a situação demonstra que apenas 26% da dívida é coberto com o disponível. Então tem um déficit dessa diferença. Aqui, 26% foi menor do que no período lá de 31 de dezembro de 2018. Último índice de liquidez, liquidez geral, mostra a capacidade de pagamentos a curto prazo com todos os recursos, tanto a curto prazo quanto a longo prazo. Então, na conta aqui, somamos o ativo circulante com aquilo que tem a receber a longo prazo, denominado realizável a longo prazo, vai dar praticamente aqui 8 bilhões e quase 600 milhões, dividido, verifica a fórmula aqui entre parênteses, separando as somas da divisão, dividido pela soma do
passivo circulante com o passivo não circulante. Eu tenho uma dívida aqui de curto e longo prazo de 19 bilhões, 250 milhões mais ou menos. É capaz de pagar? 45% é, mas não atinge 100%. Então, todos os recursos a curto e longo prazo não são capazes ou suficientes de quitar as obrigações, dívidas curto e longo prazo. No período imediatamente lá anterior, 31 de dezembro de 2018, era capaz de 46%, quase não houve oscilação aqui, né, reduzindo ainda para 1%. Então, observe-se que a liquidez da empresa está muito comprometida. Endividamento. Os três índices de um é endividamento, outro sobre capital próprio e o outro imobilização. Nesse primeiro de endividamento, nós verificamos o endividamento geral, a soma do passivo circulante com a soma do passivo exigível a longo prazo, ou seja, todas as dívidas em relação ao total do ativo. Quanto tem total ativo aqui? 18 bilhões e 608 milhões. Quanto que nós temos de dívidas? É a soma do circulante com longo prazo. Então, verificando a equação, então F2, para vocês verificarem a conta, fez uma soma do passivo circulante com o longo prazo passivo, dividido pelo total dos ativos dessa empresa. Resultado, 103%. Nesse caso aqui, quanto maior esse percentual, pior ele é. Quanto menor o percentual, melhor. Diferentemente desses todos aqui. Esses todos aqui, quanto maior o percentual, melhor. Então esse é o tipo de índice que quanto maior é pior. Ou seja, o que significa o 103%? Que as dívidas todas representam 103% do ativo. Elas ultrapassam 3% do total do ativo. As dívidas são superiores ao montante total do ativo. Como isso era em 2018, era 1% a mais. Índice de participação do capital próprio sobre o ativo. Quanto tem de capital próprio sobre o ativo? Então pegamos o patrimônio líquido dividido pelo ativo. Então verificando aqui. Patrimônio líquido, nesse caso aqui o patrimônio líquido ele é negativo, tem um sinal de menos. Negativo 644 milhões, patrimônio líquido. Ele está descoberto do seu ativo, que dividido pelo ativo total, temos aqui o patrimônio líquido negativo em 3%. No período anterior, negativo em 4%. Ou seja, o patrimônio líquido, ou melhor dizendo, as dívidas a curto e longo prazo são superiores ao ativo, como demonstrado aqui, ao 3% lá, 3% aqui. Os 4% que ultrapassaram aqui, menos 4% aqui, demonstrando essa diferença do que representa a riqueza líquida ou patrimônio líquido. Índice de imobilização do ativo, que nós temos no ativo permanente das contas, né, ou subcontas de investimentos imobilizado e intangível. Então, observando aqui, somamos o montante do ativo investimentos, ativo mobilizado, mais intangível, entre parênteses. Depois vem a divisão, dividido pelo total do ativo. Quantos por cento representa o ativo permanente em relação ao total do ativo? Representa 54%, ou seja, pouco mais da metade do ativo está em imobilização, investimento e intangível. Perceba aqui, se observar, a maior parte está no imobilizado. Investimentos é zero. Intangível, de bens intangíveis, né, marca da empresa, ou outros mais, como licenças, né, de software. Temos aqui 1 bilhão, mas temos 9 bilhões aqui, quase 9 bilhões de imobilizado. Então o resultado percentual foi de 54% e no ano anterior 52% a participação. Vamos ver agora a análise vertical. Temos aqui 3 contas demonstrando qual o percentual delas em relação ao ativo total. Então 3 contas selecionadas do nosso ativo, passivo e passivo também, em relação ao ativo total ou ao passivo total. Quando se fala total, ambos são iguais. Observe aqui, ó. Ativo total em 30 de 9/19, 18.608. Aqui também no passivo. Em final de 2018, 15.931. Aqui também 31 de dezembro de 2018. Então, nessa conta aqui, vamos comparar o quê? Quanto representa o ativo circulante do ativo total? A gente divide o ativo circulante em relação ao total. Ele representa esses 4 bilhões dos 18 bilhões, 22%.
No ano anterior, também 22%. Veja a fórmula ali, pegando o ano anterior. Segunda análise vertical. Quanto representa o passivo circulante em relação ao total, seja ativo ou passivo? Representa 33% em 2019. Vamos verificar isso aqui. A dívida aqui do passivo circulante em relação ao total do passivo circulante ou do total do ativo representa 33%. E do ano anterior, coincidentemente, também 33%. Verifique aqui que 22% do circulante do ativo não é capaz de cobrir 33% das dívidas lá do circulante do passivo, tanto no ano de 18 quanto no ano de 19. Última análise vertical, o passivo não circulante em relação ao total do ativo, quanto que ele representa a dívida a longo prazo em relação ao total do ativo. Então aqui representa tanto ambos os anos em 71%. Estão observando aqui, dívida a longo prazo, que é o maior comprometimento dessa companhia. Percebe que tem 6 bilhões aqui de dívida a curto prazo e mais 13 bilhões de dívida a longo prazo. Então, desses 13, representando em relação ao total do ativo ou do passivo, equivale a 71% dos recursos é dívida a longo prazo e 31% dos recursos é dívida a curto prazo. Se somar todas essas dívidas, os dois aqui, nós temos 104% de dívidas. No ano anterior, também 104. O arredondamento aqui, ó, 104, aqui 103 para 104. Então, o total da dívida em relação ao passivo é o mesmo que verificar nesses índices aqui. Análise horizontal. Utilizamos aqui no exercício, nessa avaliação, apenas duas contas. Qual foi a evolução ou involução do ativo circulante e do patrimônio líquido. Observe que no ano anterior, o ano base, então nós chumbamos aqui 100%, né? Índice 1, 100% do ano anterior. Qual foi a variação de 2018 para 2019? Foi para 114%, ou seja, um aumento de 14%. E no patrimônio líquido, permaneceu praticamente o mesmo. Como foi feita essa conta? Então, desse 114 aqui, nós verificamos o ativo circulante do período atual dividido pelo período anterior. Observe a fórmula, um dividido pelo outro. Então, sempre o período atual, que você está avaliando, dividido pelo período imediatamente anterior, que é o ano base, 100%. Da mesma forma, foi feito aqui com o patrimônio líquido. Pegamos o ano atual, 19, dividido pelo período anterior. Então, quase não houve variação, percentualmente falando, ele manteve-se, né, praticamente a mesma. Mas, avaliando esse índice aqui, obteve uma melhora, que o ativo circulante acabou aumentando, né, em 14%. Ok, gente? Concluindo, finalizamos o nosso exercício utilizando todos os índices dos quais mencionamos em nossa aula: liquidez, endividamento, capital, mobilização, alguns exemplos de análise vertical e análise horizontal. Pode-se observar uma série de informações com poucos índices de análise para que se possa avaliar a situação econômica e financeira de uma entidade, de uma empresa, né, através do seu balanço patrimonial, tanto ativo quanto passivo. Bom, nesse momento nós concluímos a aula 2, Análise Financeira e Econômica de Balanços. Para vocês, alunos do Microsoft Teams, deixo aqui um questionário de exercícios para que vocês desenvolvam esse exercício. É uma análise financeira de balanço com índices e análise vertical e horizontal de uma empresa que eu selecionei na Bolsa de Valores. Enfim, espero que vocês tenham gostado e até uma próxima aula.